Conta um Conto apresenta de Horácio Quiroga, O Travesseiro de Penas. Narração Marcelo Fava. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida. O temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva. E, no entanto, ela o amava muito. Às vezes com um ligeiro estremecimento quando, à noite, voltando juntos para casa, dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordan, que na última hora não pronunciara uma só palavra. Ele também a amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Durante os 3 meses, casaram-se em abril. Viveram uma felicidade peculiar. Certamente ela teria desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva e menos controlada. Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava. A casa onde moravam também contribuía para os seus calafrios. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore, produzia a outonal impressão de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem uma única superficial fissura nas altas paredes, corroborava para a desconfortável sensação de frio. Na passagem de uma peça para outra, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono lhe tivesse aguçado a ressonância. Nesse singular ninho de amor, Alicia passou todo o outono. Lançara um véu sobre os antigos sonhos e vivia como adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até a hora em que chegasse o marido. Não surpreendia que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de influenza que acabou se arrastando insidiosamente por dias e dias. Não melhorava nunca. Num fim de tarde podia ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e outro, indiferente. Jordan, com ternura, passou-lhe a mão na cabeça e Alicia pôs-se a chorar, pendurada em seu pescoço. Chorou longamente, todo o seu espanto calado, redobrando o pranto à mínima carícia. Depois, os soluços foram diminuindo, e ela continuou abraçada nele, sem mover-se e sem nada dizer. Foi esse o último dia em que Alicia se levantou, e no dia seguinte amanheceu prostrada. O médico de Jordan veio vê-la e recomendou o repouso absoluto. Eu não sei o que ela tem, disse Jordan em voz baixa, já na porta da rua. É uma fraqueza que não entendo. Sem vômitos, sem nada. Se amanhã despertar como hoje, manda me chamar. No outro dia, Alicia estava pior. Veio o médico e constatou uma anemia em progresso acelerado, completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas era visível que caminhava para o fim. Durante o dia todo, o quarto permanecia com a luz acesa, em silêncio. Corriam as horas sem que se ouvisse o menor ruído. Ela dormitava. Jordan passava o dia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem cessar de um lado para o outro, com incansável obstinação, o carpete abafando-lhe os passos. De vez em quando entrava no quarto e continuava em seu mudo vai-vem ao longo da cama, detendo-se um instante em cada extremo a olhar para a mulher. Em seguida, Alicia começou a ter alucinações. A princípio eram confusas, variadas, depois se fixaram no chão do quarto. Com os olhos desmesuradamente abertos, não fazia outra coisa senão fitar o tapete dos 2 lados da cabeceira da cama. Uma noite, com o olhar fixo, abriu a boca para gritar,
com as narinas e os lábios pelando suor. Jordan, Jordan, clamou por fim, rígida de espanto e sem deixar de vigiar o tapete. Jordan acudiu a Alicia. Ao vê-lo, deu um grito. Sou eu, Alicia, sou eu! Ela olhou como perdida, logo para o tapete, tornou a olhar para o marido e depois de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu e, tomando entre suas mãos a mão de Jordan, acariciou-a por uma longa meia hora, sempre tremendo. Entre as suas alucinações mais pertinazes, houve uma que era a de um antropóide no tapete, erguendo-se na ponta dos dedos e com um olhar cravado nela. Os médicos voltaram a examiná-la, sempre em vão. Era uma vida que se acabava, dia a dia se dessangrando, hora a hora, sem que soubessem como e por que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia em estupor, enquanto lhe verificavam o pulso, um passando ao outro aquele braço inerte. Demoradamente a observaram em silêncio e depois passaram à sala. É um caso gravíssimo, o médico de Jordan balançou a cabeça desalentado. Pouco ou nada pode se fazer. Era só o que faltava, desabafou Jordan, os dedos tamborilando na mesa com violência. Alicia se esvaía em subdelírios de anemia, e nas primeiras horas da tarde seu mal se atenuava, agravando-se com a chegada da noite, e a doença parecia não avançar durante o dia, mas no dia seguinte ela amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia mesmo que tão só durante a noite sua vida escorria em novas vagas de sangue, e ao despertar tinha a sensação de estar esmagada na cama por 1 milhão de quilos, e desde o terceiro dia essa prostração não mais a abandonara. Mal podia mover a cabeça e não quis que trocassem os lençóis ou a fronha. Seus terrores crepusculares avançavam agora sobre a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam laboriosamente pela colcha. Perdeu a consciência. Nos dias finais delirou sem cessar à meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa, ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e os surdos passos de Jordan. Alicia morreu, por fim. A criada, entrando mais tarde no quarto para arrumar a cama vazia, olhou intrigada para o travesseiro. Senhor, chamou em voz baixa. No travesseiro há manchas que parecem de sangue. Jordan aproximou-se rapidamente. E de fato, na fronha, em ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, viam-se manchas escuras. Parecem picadas, murmurou a criada, depois de um instante de atenta observação. Traz a lâmpada para cá. A criada levantou o travesseiro e logo o deixou cair. Pálida, trêmula, sem saber por quê. Jordan sentiu que seus cabelos se eriçavam. O que houve? Perguntou rouco. Pesa muito, gaguejou a criada sem deixar de tremer. Jordan o ergueu. Pesava demais. Levaram-no para a mesa da sala e ali Jordan cortou a fronha e o envoltório interno. As penas à superfície voavam e a criada, com a boca escancarada, deu um grito de pavor. Levando as mãos cripadas aos bandos, no fundo, entre as penas,
movendo lentamente as patas peludas. Havia um animal monstruoso, vivente e viscosa. Estava tão inchado que quase não se distinguia a sua boca. Noite a noite, desde que Alicia ficara acamada, aplicara aquela boca, aquela tromba, melhor dito, as têmporas dela, para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária da fronha havia impedido a princípio o seu desenvolvimento, mas desde que a moça não pudera mais mover-se, a sucção fora vertiginosa. E em 5 dias e 5 noites, ele esvaziara Alicia. Esses parasitas das aves, diminuto no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece-lhe ser especialmente favorável. E não é raro que sejam encontrados em travesseiros de penas. Fim do conto. Horácio Quiroga. Em A Galinha Degolada e Outros Contos. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto. Inscreva-se, deixe seu like e ajude a perpetuar a literatura mundial para todos que precisam dela, para todos que necessitam. Contos literários aqui no canal. Esse de hoje, de Horácio Quiroga, quem não conhece, é um dos grandes, um uruguaio famoso por seus contos, eventos fantásticos e macabros. Eu já li Horácio Quiroga aqui no Conta um Conto com A Galinha Degolada, que que conto horrível esse, né? No limite do péssimo gosto e do fantástico. E A Deriva, esse conto também muito interessante, vale a pena, é só digitar lá, Horácio Quiroga, Conta um Conto, e aí você vai ver, vai ouvir esses outros 2 contos, se tiver muita coragem mesmo, principalmente A Galinha Degolada, é horrível, é terrível, é realmente de muito pesado. Então, Horácio Quiroga é um uruguaio, ele escreve nessa linha do Edgar Allan Poe, muitos temas relacionados à selva, as regiões ali onde ele permaneceu entre o Uruguai e a Argentina ali, né? Ele passou parte de sua vida e é daquele tipo de escritor que a própria biografia dele já daria uma história, e muito macabra, muito trágica, né? Você tem a morte do pai quando ele tinha 4 anos, e veio o padrasto se matou também. A morte do seu amigo, seu melhor amigo, com um tiro acidental disparado por ele. Então vai anotando aí as tragédias, né? E depois o suicídio da própria esposa. Então, sua obra mais famosa são os Contos de Amor e Loucura e de Morte, de 1917, e onde se encontra esse Galinha Degolada, que é horrível. E aí, após ele ser diagnosticado com um câncer, né, tinha que ter pelo menos uma doença muito grave e terrível na história dele, Quiroga cometeu suicídio ingerindo uma dose de cianeto. Então, percebam que é o tipo de autor que não tem muitas coisas alegres e coloridas para escrever, infelizmente. Faz parte dos escritores terríveis e, com certeza, né,
seguidor da escola modernista fundada por Rubem Dário, era um leitor obsessivo de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant. Então, sempre incluindo temas dos mais estranhos aspectos da natureza, inclusive esse o que você está acompanhando comigo a leitura, não é? Tá lá, a menina está ficando doente, o nome do conto é Travesseiro de Penas, é isso, né? Travesseiro de Penas. O que você já imagina? Que no final a menina está ficando doente, bom, ele vai matar a esposa com o travesseiro, ela vai sufocar a esposa, e no final, olha que criatividade, um parasita possivelmente do ganso, né? Geralmente fazem travesseiros com pena de ganso, permaneceu ali no meio das penas a ponto de sugar todo o sangue de sua amada esposa. Então, ele é um conto angustiante, né? Desesperador, e serve de escola para a gente quando se diz respeito ao final surpreendente. Esse realmente me surpreendeu. Geralmente eu não leio o conto antes de gravar, eu pego e né? Não dá tempo de ler todo o conto e depois gravar novamente. Com a vida atribulada fica difícil, né? Então, Quiroga tem esse fascínio pela morte na sua obra, os acidentes, as doenças, né? Chega bem próximo a Baudelaire nesse sentido, ok? Charles Baudelaire, inclusive eu estou devendo alguns poemas do Baudelaire, não sei que não é o espaço aqui para poemas, a gente trata de contos, mas dá uma olhada aí nos contos de Charles Baudelaire, que você vai encontrar muita coisa interessante, ok? Então é isso. Ficamos aqui hoje, nessa segunda-feira, agora é 8h32. Estou gravando para vocês um conto de Horácio Quiroga. Um grande abraço e comentem, o que vocês acharam? Vocês descobriram o final? Eu duvido que alguém descobriria um final desse. Tchau, tchau, pessoal.